Fala Expert, seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui em nosso canal. E nessa aula nós vamos dar continuidade ao projeto do nosso alimentador automático, onde nós vamos elaborar, planejar e projetar aqui como que vai ser as bases de sustentação para que esse equipamento funcione da melhor forma possível. Beleza? Então vamos para o vídeo. Mas antes de começar eu gostaria de te dar um recado super especial. Se você já tem o conhecimento de SolidWorks, você já sabe fazer alguns projetos aqui, mas quer passar os seus projetos para outro nível, nós pensamos em você e criamos um treinamento só de simulação, utilizando o SolidWorks Simulation e o SolidWorks Motion. Um treinamento bem completo que fará você utilizar as ferramentas do SolidWorks de uma forma muito mais poderosa em seus projetos, te dando mais segurança e assertividade nas suas tomadas de decisões de projeto. Um treinamento mais avançado. Então hoje nós temos dois treinamentos. Nós temos o treinamento Expert CAD Projetista Mecânico, que vem trazendo toda a parte CAD lá do básico até conhecimentos avançados. E temos esse novo treinamento só sobre simulação. Para quem já tem conhecimento do software, quem sabe desenvolver um projeto e quer dar um passo além. Utilizar o Simulation e o SolidWorks Motion para aplicar em seus projetos e ter maior controle sobre as variáveis do seu projeto. Beleza? Então o link está aqui embaixo na descrição, clica ali e vá lá no site dar uma olhada. E vamos aqui para a nossa aula. Na aula passada nós fizemos aqui os limitadores, como que a gente vai alocar as peças, e agora nós precisamos dar continuidade ao projeto do nosso alimentador, fazendo as peças de encaixe. Como que isso aqui vai fixar, onde que nós vamos fixar isso aqui, e como que isso aqui tem que funcionar em conjunto, né? Então, basicamente, eu pensei da seguinte forma. Vamos colocar uma base aqui inferior, onde nessa base nós vamos ter o alojamento para essas duas peças, e essas duas peças a gente vai colocar elas pinadas e parafusadas também. Essa peça ela vai ter um corte, onde vai passar a peça para baixo, e vai ter mais uma base, onde vai fazer uma espécie de sanduíche, e vai ficar somente o espaçamento de uma peça, para que o cilindro entre no meio delas, empurre a peça e volte e caia a próxima peça no caminho onde ele vai se movimentar, ok? Então vamos lá, para ficar bem claro, primeira coisa eu vou criar uma base aqui, eu vou criar uma peça nova, no plano superior, vou fazer um retângulo, vamos pegar mais ou menos as medidas aqui, eu tenho aqui 56 e daqui até aqui eu tenho 76. Então eu vou colocar aqui uns 90 por uns 100 milímetros, mais ou menos. Ok, qualquer coisa a gente muda depois. E vamos utilizar aqui o ressalto base extrudado, vamos colocar aqui uns 10 milímetros. Vou colocar plano médio. Pronto, tem uma base. Então aqui vai ser a base onde a gente vai colocar uma base de aço, onde a gente vai fixar os nossos limitadores. E nós precisamos que a nossa base ela tenha esse desenho aqui, ó. Então, essa peça aqui ela tem 56 por 20. Eu vou fazer um esboço aqui, ó. Vou fazer um retângulo de volta partindo da origem aqui, ó. Quer dizer, o ponto aqui em relação vertical com a origem. Vou colocar aqui 56. Eu coloco as mesmas medidas, eu não coloco a tolerância, digamos assim, aqui. Quando a gente vai para o detalhamento, aí a gente especifica, por exemplo, que aqui vai ser 56 milímetros com uma tolerância de menos 0 mais 1/10, por exemplo. Então, ele vai ter 56 ou mais. E a nossa peça a gente pode trabalhar com 56 ou menos, ou seja, é 56 a peça mais 0 menos 1/10. Então, no total, essa peça pode ter 2/10 de folga, entendeu? Assim que a gente trabalha. E aqui tinha 26, já até esqueci, velho. Não, 20. Vou colocar 20 aqui. 20 milímetros. E aí nós vamos ter mais uma peça aqui embaixo, né? Que vai fazer o limite. Eu vou ver quanto tem daqui até aqui, ó. 76. E vou colocar essa medida aqui, 76. Quanto que eu estabeleci para essa peça? 10. E aqui
15. Essa peça está um pouco pequena. Eu vou colocar aqui uns 25 para ela ficar uma base um pouco maior assim. Aí nos facilita para colocar um parafuso, um pino, alguma coisa aqui. Quando ela é muito pequena, a gente tem essa dificuldade. Então aqui temos 10 milímetros. 10 milímetros aqui. Aqui em relação a essa vertical. E aqui o que está faltando? Aqui está azul ainda. Está faltando essa daqui, que é 25, e está faltando a posição dela em relação à nossa base. Eu vou colocar uma linha de centro, eu sempre procuro trabalhar pelo centro. E vou adicionar essa relação aqui, ó, desses três aqui, ó. Tornar simétrico, ou seja, daqui até aqui tem a mesma distância do que daqui até aqui. Beleza? Então, fiz aqui. Mas, olha só, vou fazer aqui um corte. Opa, cliquei no errado, corte. Vamos fazer um corte de 4 milímetros aqui. Ou seja, vai ter um compartimento aqui de 4 milímetros para a gente encaixar a nossa peça. Só que fazer uma usinagem com esses cantos vivos aqui, ó, é um processo mais caro. Precisamos ter esses cantos vivos aqui? Não precisamos. Nós podemos fazer esses cantos raiados, ou seja, quando for feito lá na fresa, ele pode utilizar uma fresa redonda aqui, aí não vai ter problema. Por exemplo, se eu colocar aqui, colocar uns 4 milímetros, ó, 4 milímetros, eu vou fazer menos, vou colocar 3 milímetros, ou seja, ele pode usar uma fresa aqui de 6 milímetros de diâmetro para fazer esse rebaixo aqui. E aqui embaixo a mesma coisa, vou fazer isso aqui. Pronto, agora eu tenho uma base com esses cantos arredondados, beleza? Eu vou salvar essa peça por enquanto, vou colocar aqui um código 003 nela e vou adicionar ela aqui, só para a gente ver alguns detalhes. Ó, eu vou posicionar esses dois aqui por largura, aqui ó, por largura, aqui. Que a gente tem alguns processos para fazer aqui ainda, tá? E essa montagem, ela nos ajuda a visualizar esse processo. Ó, posicionei ela toda por largura entre os lugares aqui, ó, tá vendo? E o que acontece? Essa nossa peça aqui, ó, ela tá com canto vivo, mas a gente fez aqui um raio. A gente precisa fugir disso para que ele encaixe. Como é que a gente faz isso? Ou a gente adiciona um raio, só que daí a gente tem um raio com um raio, então o encaixe é um pouquinho mais sensível, ou a gente pode chanfrar essa peça para que ela fuja desse raio, né? Beleza, um ponto está aí. Agora outra coisa, eu vou colocar aqui ela encostada aqui, pronto. Já vemos aqui os problemas de interferência que a gente tem na peça. Então essa peça aqui, ó, ela tem que passar na nossa base, ela tem que passar para que venha o cilindro e empurre ela aqui. Então nós temos que fazer esse corte aqui, para que isso funcione, ok? Então daqui, ó, dessa base até a peça, nós temos 15,5. Então vou voltar aqui primeiramente na nossa peça, vou fazer aqui um esboço. E vou fazer aqui, ó, vou fugir um pouco da origem, porque eu acho que não vai ficar bem no centro. Só vou colocar ela vertical com a origem, para ficar centralizado, porém não na origem. E aqui eu vi que tem quanto? 15,5, né? Eu posso aumentar um pouco para que a gente adicione os raios nas laterais, olha só. Então eu vou colocar aqui uns 10 milímetros, ó. 10 milímetros. E aqui nós temos também, uns 15 lá, né? Não lembro a espessura que a gente colocou. Vou colocar aqui uma medida e depois eu altero, olha só. Aí eu vou adicionar os raios aqui, ó, também. Para quando ele for usinar isso aqui, não ter problema por ter canto vivo e ficar mais caro o nosso processo. Ó. O que está faltando aqui? A largura aqui. Vou colocar uns 30 milímetros, mas ainda eu não sei, tem que medir.
Ó, eu posso fazer as coisas dessa forma, ir fazendo aqui, colocando algumas medidas. A hora que eu vou para a montagem, eu ajusto. Vou cortar isso aqui de uma forma passante. Beleza, cortei ali. Ó, o que aconteceu? Fiz um corte, então aqui nós vamos ter uma base que vai... Ainda temos um espaçamento para colocar a nossa peça, porém ficou um pouco pequeno, acho que vai ter que ajustar. E aqui nós temos o espaçamento para colocar a nossa peça superior e uma passagem para a peça. Ou seja, quando colocar a peça, ela vai passar direto aqui. Voltamos aqui para a nossa montagem e conseguimos ver que... Ó, aqui nós temos um belo espaço ainda para a gente trabalhar, tá vendo? E a largura também nós precisamos corrigir. Ó. Aqui nós temos 35 de peça. Eu posso virar aqui um pouco ó, e clicar exatamente nesse corte. Ó. Clica aqui 2 vezes, rápido assim. Aí aparecem as medidas que eu coloquei. Então aqui eu posso colocar mais aqui. O que limita, na verdade eu vou colocar o mesmo espaçamento que tem aqui, ó, nessa peça limitadora, 36. Vou colocar aqui, ó, clica 2 vezes e colocamos 36. Ó, então ela já tem ela está livre ali, com a mesma folga que a gente colocou nessa peça aqui, beleza? Então agora aqui também nós podemos diminuir um pouco aqui, ó, essa distância. Nós temos aqui 5,46. Vou cortar aqui, ó, vou clicar bem no corte, 2 vezes, ó. Aí aparecem as medidas ali. Só que aqui não é esse corte que a gente tem que corrigir, é esse aqui, ó. Então nós vamos botar aqui 6 milímetros, mais ou menos. 6. Arredondamos ali, tiramos as casas decimais. Podemos medir. Temos 4 milímetros. Então, eu vou tirar mais 2 aqui. Dessa altura. Para ficar mais espaço aqui, para que a gente tenha flexibilidade para colocar um parafuso, um pino. Então, eu vou colocar 8 milímetros aqui. Ó, ainda fica essa parte aqui limitadora da nossa peça. Mas, se a gente deixar assim, aqui embaixo ele não vai ter o limite, né? Só vai ter até aqui, esse limite com essa tolerância aqui. Então, a gente pode colocar rente aqui, e vamos ver como é que fica. Vamos ver aqui, 2 milímetros. Vou colocar aqui, opa. Esse aqui vai para 10, então. Vai ficar mais ou menos dessa forma, né? Aí ele vem rente aqui. Só que aqui a gente precisa fazer umas alterações. Aqui a gente vai tirar esse canto, deixar reto acabado aqui. Nós precisamos adicionar os chanfros nessas peças. Vamos abrir elas aqui primeiro já para a gente ver. E vou colocar aqui, nós colocamos um raio de 3. Então vamos colocar um chanfro um pouco maior aqui. Vamos colocar 4. Vamos ver se fica bom já. Assim, ó, toda chanfrada. Vamos olhar aqui, ó, fugiu, tá vendo? Mas fugiu muito. Pode ser um chanfro menor aqui. Então vamos colocar aqui, ó, um chanfro de 3 também. 3 por 45. Ó, já tá bom. Ele foge exatamente no raio aqui, ó. E tem esse encaixe. Essa peça aqui, nós vamos fazer a mesma coisa e vamos adicionar aqui um chanfro de 3. Aqui, ó, tá. 4 vai para 3. Salvamos aqui nosso modelo. E pronto. Ó, tá fugindo ali do raio? Tá. Eu acho que deveríamos aumentar para 3,5 para fugir um pouquinho mais aqui. 3,5 fica mais interessante. Não quero que ele encoste antes de começar o raio. E essa aqui também. Eu vou colocar aqui 3,5. Maiorzão assim, mas tá bom. Foge completamente do raio. Aí temos essas laterais aqui para fazer o apoio. Mas aqui, ó, essa parte aqui ficou muito estranha. Ficou esse canto aqui irregular. Eu vou tirar esse raio daqui e vou deixar ele acabando reto. Porque isso aqui não vai ter problema, porque ele pode fazer isso aqui maior e depois, como vai ter um rasgo aqui, isso não vai interferir.
Esses dois aqui eu vou deletar simplesmente e vou clicar nesses dois pontos e vou unir eles. E esses dois aqui também, unir eles. E aqui eu preciso adicionar o raio novamente, 3. Pronto. Só que ficou alguma coisa azul aqui. Por que ficou azul? Ele perdeu a referência aqui, ó. E vamos adicionar aqui também. Então, Ctrl+Q para atualizar o projeto. Salvamos e fechamos. Vamos ver como é que está ficando lá. Ó. Então, ficou aqui, ó, a nossa peça. E ela vai ter a passagem aqui. Beleza. Aqui na parte inferior, o que vai acontecer? A nossa peça ela vai descer. Mas eu vou fazer um corte aqui para mostrar. Olha só como é que a gente tem que pensar no nosso projeto, tá? É interessante você entender isso. O processo de criação, como é que a gente tem que ir pensando nos detalhes. Ó, fiz um corte aqui, olha só, para mostrar a lateral da minha peça. Então aqui tá as nossas peças, né, empilhadas. Suprimir isso aqui que está dando um erro, depois eu vejo o que que é. Essa navalha aqui, ó, olha só, ela tem que fazer tem que ter a seguinte característica. Ela tem que descer, digamos aqui, mas isso vai ser dentro da base, e aqui dentro vai passar vai vir uma peça acoplada no cilindro que vai fazer essa peça ir para frente, empurrando ela. Então aqui nós temos que ter um rebaixo para que passe e fazer mais uma base inferior para que forme um sanduíche, para que a gente tenha esse controle. Quer ver? Primeira coisa, eu vou fazer um corte. Quanto que tem que ser esse corte? Como aqui embaixo a gente vai ter uma peça e também vai ter esse corte, nós temos que limitar a metade de uma peça aqui, mais ou menos. Quantos que tem aqui? 3. Nós temos que fazer um corte de 1,5 aqui, para que ela não passe uma peça inteira, ela fique limitada. E na de baixo tenha o espaço completo para que passe, digamos assim. Ou a gente pode fazer a união das duas, daí vai dar esse espaço, para que passe uma peça, mas não passe duas, digamos assim. Quer ver? Ó? Eu vou fazer assim. Eu vou primeiramente fazer um corte aqui, esboço na parte inferior. Vou fazer aqui, ó, fazer um retângulo partindo desses pontos aqui. Vou adicionar de primeira mão colinear aqui. Depois a gente muda se a gente vê que precisa aumentar isso aqui também. Ó, vou fazer um corte de 1,5, porque a peça tem 3. 1,5 aqui, então temos um corte. Temos 1,5, a peça vai ficar 1,5 aqui para baixo, ainda não vai passar ela toda. E vou salvar. Agora eu vou fazer o seguinte para agilizar o nosso processo. Vou clicar aqui, ó, salvar como cópia e abrir. Aí eu posso salvar uma nova peça, 004. Ó, pronto. Salvar e abrir. Eu falei, cadê? Não vai abrir? Sim, salva. Essa aqui ainda é a 003. Agora eu vou abrir a 004, já que ele não abriu aqui para mim. A 004. Eu salvei igual, né? Só que essa 004, ela não vai ter esses detalhes aqui, ó. Quer dizer, o corte vai. Esses detalhes aqui, ó, não vai. Eu posso excluir. Esse cara aqui também eu vou excluir. E o nosso corte deu erro, né? Por que ele deu erro? Porque ele está com uma relação de colinearidade com aqueles de cima. Então, ele perdeu essa relação. Eu deletei. Eu vou deletar aqui também, essas relações. E vou adicionar uma medida, 36. Aí, eu posso também colocar uma linha de centro aqui, ó, e dizer que esses dois pontos em relação a essa linha são simétricos. E como elas estão horizontais e verticais, ela define o meu modelo. Ó, pronto. E aqui eu fiz ela com o mesmo corte, mas aqui eu vou aumentar para... A nossa peça ela tem 3, né? Então, 1,5 mais 1,5 daria 3. Só que eu quero que a outra peça ela fique ali já pronta para sair, mas não saia. Então, eu vou colocar 2 aqui. E vamos ver se vai ficar bom. Ela ficou com 3,5, tá? Vamos só fazer uma análise aqui e ver se vai ficar legal. Ó, tá aqui minha montagem. Agora eu vou adicionar a minha peça 004 aqui. Ó, viro ela vai montar da seguinte forma, dessa forma aqui.
Eu vou unir essas duas pela origem, que eu sei que elas são iguais, né? O nosso tamanho feito pela origem também. Ó, o plano direito dessa com o plano direito dessa eu vou adicionar um coincidente. E vou pegar o plano frontal dessa com o plano frontal dessa aqui e vou dar um coincidente. Pronto. Agora eu posso unir elas coincidentes uma na outra aqui, ó. Pô, ela vai fazer esse sanduíche. Olha só, que interessante. Aí aqui a gente coloca os parafusos e etc. depois. Mas aqui o mais importante é o funcionamento. Vamos ver aqui se vai ficar legal. Ó, tá aqui a nossa peça. Vai colocar aqui no nosso limitador e ele vai cair aqui. Ó, aqui talvez a gente tenha que rever essa parte para colocar ela alguma coisa que fique mais rente aqui, ó, para que ele não perca quando ele estiver caindo aqui, ó, porque daí ele só vai ter batente nessa frontal aqui. Aí a peça ela vai cair e vai cair aqui, né? Ó, quando ela ficar aqui nesse chão, né, dentro da base, ela vai ter o espaço aqui ainda pequeno. Eu vou aumentar aqui para 2,5. Ou seja, o corte da peça de baixo eu aumentei para 2,5. Agora eu vou tirar aqui o meu padrão linear. Vou editar aqui, quero ver o que está dando errado. Ele perdeu a referência aqui. Eu vou adicionar a referência na própria peça. Mas antes eu vou tirar o corte, porque senão não consigo selecionar esta aqui. Vou ocultar, ocultar, ocultar. Esse cara aqui. A aresta é essa daqui. E vou inverter e ok. Pronto, tem meu padrão linear para mostrar como é que vai ser aqui como é que vão estar dispostas as peças aqui, né? Olha só. Então, essa peça aqui, ó, ela fica um pedacinho aqui, né? E não fica totalmente presa. Aí eu tenho liberdade e garanto também que quando o meu cilindro empurrar essa peça de baixo aqui, ele não vai travar essa peça. Por isso que é interessante deixar esse espaço de uma peça mais um pedaço da outra, digamos assim. O que limita a outra vai ser a própria base aqui. Olha só, consegue entender? Aqui vai entrar o cilindro e vai empurrar essa peça aqui. Eu posso até fazer uma cópia aqui. Ó, vou adicionar essa peça aqui, ó. Depois nós vamos fazer até uma simulação com o SolidWorks Motion, mostrando toda a movimentação e o esquema aqui do nosso sistema de alimentação. Olha só. Agora eu vou fazer o corte novamente. Quando eu faço o corte ele demora um pouquinho porque tem muita aresta aqui. Vou colocar aqui minha peça. Ó, ela vai ficar aqui. Né? Ou seja, ela vai ser uma dessas aqui que vai cair. E quando o cilindro vir, ele vai empurrar essa peça aqui, ó. E a outra vai ficar presa porque ela vai bater aqui, ó. Claro que está flutuando o meu negócio aqui, mas ele vai ficar parado. Aí ele vai empurrar, empurrar, empurrar essa peça. Quando essa peça sai daqui, né? Essa aqui já cai. Show! E vem para a próxima. Entendeu? É assim que vai ser a nossa alimentação, basicamente. Beleza? Então, essa aula a gente já se estendeu bastante para fazer toda esses encaixes aqui. E na próxima aula nós vamos dar continuidade ao nosso projeto, colocando mais alguns detalhes. Ainda temos toda a parte do cilindro, a parte da peça do cilindro, ainda temos também a estrutura, onde vai ficar fixo isso aqui, nós temos as uniões, como que a gente vai colocar, se a gente vai colocar pinos, se a gente vai colocar parafusos entre as bases, como que a gente vai fazer tudo isso. Então tem bastante conteúdo ainda pela frente. Espero que você tenha gostado dessa aula e não esquece de conferir os nossos treinamentos que estão aqui na descrição. Um abraço e até mais.